Continuando a discussão da misulprida, dissociando, a gente vai analisar um pouco os circuitos neurobiológicos envolvidos no mecanismo de ação desse medicamento. Antes de mais nada, é importante retomar aqui, como um sumário, as indicações terapêuticas que são esquizofrenia, distimia, náusea e emese. Tá? Atuação um pouco diferente aqui. No caso da náusea e emese, é na zona de gatilho de quimiorreceptores, na medula oblonga, e na esquizofrenia e distimia, em algumas regiões do cérebro, a gente vai ver com mais detalhe, né? Atuando em estados produtivos e embotamento afetivo. Como destaque farmacológico relativo aos mecanismos de funcionamento nessas indicações, nós temos o antagonismo de dopamina nos receptores D2 e D3 e de serotonina no receptor 5-HT7. É importante aqui destacar que parece que a misulprida tem um menor efeito negro-estriatal, o que leva a um perfil colateral de sintoma extrapiramidal mais tolerável, né? Outra coisa interessante é a seletividade diferencial entre o autorreceptor e o heterorreceptor. Com menos droga, há uma preferência de ligação no receptor pré-sináptico D2 de cadeia curta, SH, o que faz haver tipo um corte do cabo do freio, impedindo que esses autorreceptores funcionem como freio. Por outro lado, com o aumento da dose, passa a ser acionado o D2L pós-sináptico e o bloqueio do sinal no próximo neurônio, o neurônio pós-sináptico. Então, essa é uma coisa interessante de se notar no contexto que a gente vai ver logo da ação nas vias de dopamina. Falando em via de serotonina, a gente tem aqui uma região do tronco cerebral conhecido como núcleos da RAF. Tá? Para quem não se lembra, nós temos aqui o tronco cerebral mostrado à direita. No tronco cerebral, então, células, neurônios, têm projeções que vão até o córtex pré-frontal, neurônios de serotonina, neurônios aqui representados. Esses neurônios eles sofrem a ação de interneurônios GABA, que solta então o GABA nesse neurônio, hiperpolariza a membrana e evita que o sinal se disperse para o neurônio pós-sináptico. Então a serotonina que seria liberada aqui, ativando as células piramidais, não é liberada pelo efeito GABA. Só que esse interneurônio sofre ação de outros neurônios aqui que liberam serotonina como meio de regulação. Além dessa regulação, nós temos um retorno do córtex pré-frontal para o tronco cerebral por via de glutamato e por mecanismos bastante complexos há uma regulação. O que ocorre aqui no caso é que essa serotonina liberada aqui no tronco cerebral para o interneurônio, ela tem sua ação mediada pelo receptor 5-HT7. Se eu bloqueio esse receptor 5-HT7 aqui, eu vou parar de estimular o interneurônio a soltar GABA. Não soltando GABA ou soltando menos, eu tenho mais ativação aqui dos neurônios da frente. É isso que ocorre na via serotonina. Então a gente tem, nesses neurônios aqui do tronco cerebral que atuam nos interneurônios, autorreceptores 5-HT1, que são acoplados à proteína GI, são autorreceptores, eles são inibitórios, e temos aqui o receptor 5-HT7, um heterorreceptor que é encontrado nesses interneurônios, e se eu bloquear esse receptor 7, eu vou bloquear o estímulo que chega ao interneurônio de GABA e faz ele liberar GABA. Então eu libero menos GABA aqui e eu consigo ter maior transmissão acolá, aqui no córtex pré-frontal eu vou ter uma ativação maior do córtex pré-frontal. Esse funcionamento desse esqueminha aqui ocorre em drogas como a vortioxetina, tá? E a lorazidona, além da misulprida. São duas drogas que também têm esse tipo de efeito de ativação cortical. Agora vamos olhar um pouquinho as vias dopaminérgicas. Considerando aí inicialmente a via mesocortical, nós temos projeções de neurônios da área tegmentar ventral até o córtex pré-frontal, neurônios dopaminérgicos. O que ocorre? Aqui na área tegmentar ventral, a gente tem autorreceptores esparsos e também heterorreceptores esparsos no córtex pré-frontal, além de ter a ausência de transportador iônico, DAT, que é aquele que recapta a dopamina. Aliado a isso, a gente tem uma abundância de receptor 1, D1, no córtex pré-frontal, que ele tem menos afinidade à dopamina do que D2, D3. E aí torna o ambiente aqui propício ao funcionamento da sinapse volumétrica, uma vez que a dopamina ela é bastante difundida antes de ser recaptada pela NAT, de noradrenalina, por não ter aqui DAT. Nesse contexto, a gente tem na área tegmentar ventral autorreceptores somatodendríticos D2, D3. São receptores que bloqueiam os estímulos que partem da VTA até o córtex pré-frontal.
Agora, olhando para a via nigroestriatal, a gente tem lá na substância negra ou na área tegmentar ventral projeções de neurônios de dopamina até o estriado. Só que o estriado ele tem recaptação de dopamina e, além do mais, tem D2. O D2 tem um raio de difusão não tão grande quanto o D1, mas é maior que D3. Tá? E no estriado, os heteroreceptores pós-sinápticos são do tipo 1 ao 3. E eles também têm autorreceptores somatodendríticos. Tá? Lembrando que na via nigroestriatal há uma menor afinidade da misulprida aos circuitos nigroestriatais. O que mais nós temos aqui? A gente tem, na via mesolímbica, as projeções de neurônios da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens, que é o estriado ventral, certo? Uma hiperativação dessa via leva a sintomas positivos da psicose, segundo uma das teorias. Né? Nós temos ainda a teoria que envolve glutamato e serotonina. O que importa para a gente aqui são as hipóteses que se baseiam no funcionamento dopaminérgico. Então, a hiperativação dessa via aqui do VTA ao núcleo accumbens, né, o estriado ventral, leva aos sintomas psicóticos, né, a psicose, e também a recompensa artificial no abuso de drogas, como, por exemplo, o uso de cocaína. Como resultado dessa hiperativação, vai haver impulsividade, agressividade e hostilidade em momentos em que há uma oscilação de oferta de dopamina, principalmente no craving, né, na ausência da droga. Por outro lado, a hipoativação dessa via leva ao embotamento, né, cognitivo, aos sintomas negativos, a depressão e fadiga e a cognição, porque essa área também está relacionada ao córtex pré-frontal ventromedial e ao córtex pré-frontal dorsolateral. É importante lembrar que não se considera apenas para esquizofrenia um modelo tão simples assim. Parece que há uma via mesoestriatal aí da substância negra medial até uma parte do estriado, que seria um estriado associativo, uma região intermediária ao estriado ventral e dorsal. Parece que em pessoas com esquizofrenia que não são tratadas, exames de imagem podem mostrar uma maior atividade dessa região. O que a gente pode guardar disso aqui tudo é que da área tegmentar ventral ao córtex pré-frontal, a via mesocortical, eu vou ter efeito em sintomas negativos e na distimia com dose baixa de amisulprida, por predominar efeito no receptor V2S pré-sináptico. E nos sintomas negativos, positivos, a gente vai ter efeito com dose alta de amisulprida na via mesolímbica por menor ativação D2, D3 aqui, certo? Também nesse contexto, com o bloqueio aqui dos autorreceptores D2, D3 em baixas doses, eu vou liberar a área tegmentar ventral para ativar o córtex. Isso tem a ver com o efeito na distimia. Por outro lado aqui, a ação mesolímbica, né, da esquizofrenia, esses heteroreceptores D2, D3 do estriado ventral são menos ativados e aí vai ter o funcionamento antipsicótico da droga. Então, a amisulprida é interessante por questão de antagonizar de forma diferente. Além do antagonismo lá da serotonina, do receptor 7, que leva a uma maior ativação cortical, nós temos aqui um bloqueio do autorreceptor D2, D3 na área tegmentar ventral. Eu vou ter menos freio, então, portanto, mais sinalização no córtex pré-frontal, né? Vou ter mais ativação D1, maior efeito volumétrico, e com o aumento da dose, eu vou ter um bloqueio de heteroreceptores do estriado ventral, menor ativação D2, D3, menor ativação mesolímbica, efeito em sintomas positivos. E aqui em cima, que a gente estava discutindo, efeito nos sintomas negativos. Isso torna essa droga bastante interessante, né? Não é muito usada no país, provavelmente vai ser descontinuada em breve. Sulpirida é uma droga irmã que atua mais ou menos dessa forma, com exceção do mecanismo de serotonina. Mas é interessante a gente considerar essas características, porque ela pode se estender para outras drogas que a gente vai analisar também aí a questão da inibição de receptores. Quando a gente olhar para os agonistas parciais, a gente vai ter alguma coisa parecida aí para analisar. Eu acho que por enquanto é isso.